Jesus também o lavasse os pés. Mas Pedro, ele tinha uma participação muito grande no colégio apostólico. E Jesus então, olhando para ele, disse: Pedro, tu me amas? E ele disse: te amo, Senhor. Novamente ele pergunta: Pedro, tu me amas? E ele responde: sim, Senhor, eu te amo. Daí a pouco ele olha e diz: Pedro, tu me amas? E ele diz: te amo, Senhor. Mas ele ficou preocupado e triste. E então ele responde: Pedro, antes que o galo cante, nesta noite tu me negarás 3 vezes. Impossível que eu te negarei, porque se for necessário, morrerei contigo. Porque os soldados já estavam indo na direção de Jesus, e o levaram e o prenderam em um lugar muito sujo, mas que atrás das grades o mestre podia avistar como que um pátio, e ali estava Pedro, que todos fugiram. Começava, na verdade, uma nova etapa. E aí, uma serva passou por ali e viu Pedro vestido, não é, como um galileu, e perguntou: você é discípulo daquele que está preso? E ele, temeroso, disse: não, eu não sou discípulo dele. E ele então andou um pouco mais, recuando para trás, aonde havia uma fogueira. E ele procurou ficar em volta desta fogueira. E daí a pouco, outra mulher passando por ali parou, olhou para ele, e aquelas vestes chamavam a atenção, e disse: você não é discípulo do Galileu? Ele respondeu: não, não sou. E pela 3ª vez, ele já estava um pouco mais no meio da sombra, fugiu da fogueira para que a sua figura não chamasse atenção. E aí passou outra pessoa e perguntou: você não é discípulo do Galileu? E ele até blasfemou: não, não sou discípulo dele. E nisto o galo cantou. E ele então olhou e sentiu o olhar de Jesus pairando sobre ele. Ele foi mais para a sombra e chorou amargamente, porque ele muito amava Jesus. Mas os discípulos, na verdade, estavam todos com medo. E naquela penumbra, Pedro pôde lembrar de um caso, e que nos faz assim lembrar agora do ensinamento muito interessante que o irmão X anota no livro Cartas e Crônicas. Certa vez, Jesus chamou Pedro e disse: Pedro, vai no lar de Sara e ajude a sua filha, que está no leito e queima de febre, e a sua cabeça está em perturbação. E Pedro saiu na direção do lar desta família que Jesus havia indicado. E quando ele voltou para conversar com Jesus, ele foi dizendo: Senhor, lá havia tanta confusão, que quando eu entrei naquele lar, eu me deparei, Senhor, com o chefe da família, beberrão. Ele estava na adega, bebendo vinho, até no gargalo da garrafa. Se distraía com uma serva, ela se atirava no chão. E quando ele me viu, ele quis ter uma postura como se fosse um senhor decente. Mas eu joguei na cara o que ele era verdadeiramente. E continuei. Passei por um cômodo. E quando eu entrei, eu me deparei com o filho mais velho. Lá estava ele, assaltando o cofre da família. E eu então disse a ele: ladrão contumaz, por que você assalta o cofre da família? E aí, ele então disse que eu fosse embora.
e que eu não voltasse mais naquela casa. E então, eu procurei explicar para ele por que eu estava ali. E ele deu de ombros, dizendo que para ele tanto fazia eu assistir a irmã ou não. Para ele tanto fazia ela viver ou morrer. Saí decepcionado. Me deparei então com o filho caçula, que estava se divertindo com uma negra e batia nela. E então escandalizei-me com tudo que eu vi. Falei umas verdades para ele. E entrei no outro cômodo. Encontrei a dona da casa, que muito raivosa espancava uma serva. E espancou até sair sangue, porque ela estava comendo algumas comidas que não era para comer. Falei para ela tudo o que eu pensava e disse que o Senhor me havia mandado lá. E ela apontou o quarto que a jovem estava deitada sob o leito. E quando eu entrei, eu pensei que a doente fosse me receber com carinho. Entretanto, Senhor, ela fazia gestos obscenos e falava palavras de baixo calão. Então, eu falei tudo também que eu pensava, virei as costas e vim aqui. Jesus estava cabisbaixo. Ele então, Pedro, pensou assim: Senhor, será que eu falei explicitamente o que eu pensei e o que eu vi? O Senhor entendeu o que eu quis passar para o Senhor? E Jesus então, Pedro lembrava a expressão do olhar, as palavras, o gesto. Jesus disse: Pedro, eu não pedi que você censurasse ninguém. Eu apenas pedi que você fosse lá e socorresse a família. Naquele momento, as lágrimas de Pedro aumentaram. E quando Jesus partiu para o plano espiritual, a verdade é que os apóstolos ficaram atônitos, perdidos. Mas, quando houve o Pentecoste, aonde eles falavam várias línguas entre 3.000 pessoas, e cada uma ouvia a palavra de Jesus, a vida de Jesus, os ensinamentos, cada qual em seu próprio idioma, Pedro se destacou, porque a sua fé era tamanha que ele fez um discurso. E depois, cada lugar que ele passava, ele explicava tudo quanto ele ouviu de Jesus. E foi ele, o idealizador, que lá em Jerusalém, ele começou a casa, aonde ele idealizava receber as pessoas em grande sofrimento. Porque se hoje nós estamos deparando, não é, com a medicina, ou seja, com desleixo de governantes, aonde a gente vê a dificuldade dos nossos irmãos, não é, médicos, enfermeiros, enfim, todos que se dedicam, aonde a gente vê as pessoas gozando saúde, em vez de ajudar, atrapalham. Naquela época nem isso tinha, porque não havia hospitais. Então Pedro, inspirado por ser o médium, ele começou a formar a Casa do Caminho. E ali ele aceitava os bens que aqueles enfermos entregavam para ele. Ele vendia e foi formando ali como que um colégio. E tudo foi crescendo. Mas crescia tanto que já não tinha também espaço para aguentar tantas pessoas que estavam doentes. É sabido no Atos dos Apóstolos que havia Ananias e Safira. Era um casal. Eles queriam ser voluntários. E eles chegaram falando mentira para Pedro. Mas a vibração ali era tão positiva, era tão grandiosa,
que eles, quando falaram mentira, foi um choque, nós podemos dizer um choque vibracional tão grande, que eles vieram a falecer pelo infarto. Então, foi se formando a primeira obra social que se tem notícia no planeta Terra. Se hoje as casas espíritas lutam para ajudar as famílias necessitadas, irmãos e irmãs que carecem de ajuda, pois tem origem nos primeiros passos do cristianismo, porque não se pode falar de caridade, de amor ao próximo, se nós não tivermos o desprendimento, a boa vontade de estender a mão a essas criaturas. Como é que nós vamos falar de Deus, de Jesus, pessoas que têm o estômago doendo por falta do alimento necessário? Então, a primeira obra social começou lá, no tempo do cristianismo. E era tão grande, que Pedro começou a organizar. E ali receberam Estevão, que era Gesiel, e que tinha o